Tem uma história que se repete no meu consultório. Chega um adolescente ou um adulto jovem com a mesma queixa. Mas doutor, eu acabei de trocar de óculos e já não tá bom de novo. O meu astigmatismo só aumenta, todo ano muda. Os pais muitas vezes acham que é exagero ou que a criança tá forçando mesmo a vista no seu celular. Mas quando o astigmatismo aumenta rápido, muda de eixo e a visão não fica nítida nem com os óculos certos, existe uma possibilidade que não pode passar batido, gente. A córnea está mudando de forma. Essa doença tem nome, sabia? Ceratocone. E é o tema do Junho Violeta, a campanha nacional de conscientização criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare, e este é o podcast Marco Negreiros. Ciência, casos clínicos, saúde visual, sem complicação, para você. Hoje, a gente vai entender o ceratocone de ponta a ponta. O que é? Por que começa cedo? O papel de cada hábito que quase todo mundo tem e, principalmente, por que descobrir cedo muda completamente o desfecho da doença. Sejam muito bem-vindos. Bom, para entender o que é o ceratocone, comece imaginando a córnea. Ela é a primeira lente do olho. Sabe aquela janela transparente na frente da íris colorida, com formato de uma cúpula? Muito bem regular, por sinal. É por ela que a luz entra, e é ela a responsável pela maior parte do foco da sua imagem. Uma córnea saudável é redonda, lisa e forte, resistente. No ceratocone, essa córnea ela vai perdendo a resistência. As fibras de colágeno que dão firmeza enfraquecem, e a pressão normal de dentro do olho começa a empurrar a região mais frágil para fora. Aos poucos, a cúpula regular se deforma e ganha a forma de um cone, daí o nome, cerato, de córnea, e cone, da forma que ela fica. E aqui está o problema óptico. Uma superfície em forma de cone não foca a luz num ponto só, ela espalha a imagem. E é por isso que a pessoa enxerga embaçado, com sombra, com aquela sensação de fantasma ao redor das letras e das luzes. E os óculos, que corrigem superfícies regulares, não dá conta de uma córnea irregular. É uma doença progressiva, pessoal. Tende a piorar com o tempo se nada for feito. O ceratocone tem um momento preferido para aparecer, tá? A adolescência e o início da vida adulta. Ele costuma surgir na puberdade e progredir ao longo dos 20 e poucos anos, tendendo a estabilizar perto dos 30, quando a córnea fica naturalmente mais rígida. Por isso é tão importante um olhar atento nessa fase. É quando a doença avança mais rápido. E é mais comum do que muita gente pensa, tá? As estimativas variam conforme o método do exame, mas os estudos modernos, com tecnologia que mapeia a córnea, encontra o ceratocone com bem mais frequência do que se imaginava décadas atrás. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam cerca de 150 mil pessoas afetadas por ano. E o ceratocone figura entre as principais causas de transplante de córnea, principalmente nos jovens. Ela não é uma doença rara, é uma doença subdiagnosticada. Agora a informação mais útil de todo o episódio para você. De tudo que a ciência estudou sobre as causas do ceratocone, o fator de risco modificável mais bem estabelecido é um só. Sabe qual é? Coçar os olhos. Faz sentido mecânico, né? A córnea já é uma estrutura fina, tem cerca de 0,5 milímetro, tá? O ato de coçar os olhos com força aplica nela uma pressão repetida sobre essa superfície em quem tem predisposição. Vai enfraquecendo as fibras de colágeno ao longo do tempo. E as revisões mostram que coçar os olhos aumenta de forma significativa o risco de ter e de piorar o ceratocone. E aí vem a conexão que fecha o raciocínio. Quem que mais coça os olhos? Quem tem alergia ocular. Aquela coceira intensa da conjuntivite alérgica, da rinite, da atopia, que dá uma vontade quase irresistível de esfregar os olhos, né? Pois então, em estudos com adolescentes, a grande maioria dos que têm ceratocone relata o hábito de coçar os olhos e taxas altíssimas de alergia. Por isso, do ceratocone, tratar a alergia não é detalhe, é prevenção. Controlar a coceira é tirar a mão do olho. E tem um outro fator que pesa bastante, que é o histórico familiar. Ter um parente com ceratocone aumenta bastante a sua chance. Isso reforça a indicação de examinar irmãos e filhos de quem já tem o diagnóstico. Aqui o grande desafio é que no começo
ele se disfarça de problemas de vista comum. Sinais que devem acender o alerta são um astigmatismo que aumenta rápido e muda de eixo a cada consulta. Esse é o sinal mais clássico, tá? Trocar de óculos com frequência e mesmo assim não enxergar nítido. Visão borrada ou distorcida que o óculos não resolve. Imagens fantasmas, sombras ao redor das letras, halos em volta das luzes. A dificuldade de dirigir no escuro é uma queixa muito comum do ceratocone. Sensibilidade à luz, ao brilho e, em casos mais avançados, a necessidade de apertar os olhos para enxergar e a percepção de que um olho ficou bem pior do que o outro. Porque o ceratocone, apesar de bilateral, ele é assimétrico. Repare, nenhum desses sintomas grita doença grave para você. Todos parecem, nossa, eu preciso trocar os meus óculos. Por isso, o ceratocone passa tão desapercebido. E por isso, o sinal de alerta que vale ouro é a velocidade. Quando o grau muda rápido demais, principalmente no astigmatismo, no adolescente ou adulto jovem, isso sim merece uma investigação da córnea. E é aqui que a medicina moderna faz total diferença, tá, pessoal? Antigamente, o ceratocone só era percebido quando o cone já estava formado e a visão já tinha caído. Hoje não. A gente tem um exame chamado topografia de córnea e a sua versão mais completa, a tomografia de córnea, que usa um aparelho, por exemplo, chamado Pentacam. O que esse exame faz? Ele mapeia a superfície da córnea ponto a ponto, como um mapa de relevo de uma montanha. Ele mede a curvatura e a espessura em milhares de pontos. Com isso, o oftalmologista enxerga o início de um afinamento ou de uma irregularidade muito antes de qualquer sintoma aparecer. Às vezes, anos antes. É o que chamamos de ceratocone subclínico, ainda invisível ao olho e aos óculos, mas já detectável no mapa. E por que isso muda tudo? Porque o tratamento que freia a doença funciona melhor no início. Detectar cedo é poder agir cedo. E tem um grupo que deveria fazer esse exame com atenção especial. Quem tem alergia ocular muito grande e coça muito o olho. Tem parente com ceratocone. E tem um ponto crítico. Quem vai fazer cirurgia refrativa a laser para tirar o grau. Operar uma córnea com ceratocone escondido pode sim acelerar a doença. Por isso, a topografia é obrigatória antes de qualquer cirurgia de miopia ou mesmo de astigmatismo. O tratamento do ceratocone segue o estágio da doença, tá? E a lógica é sempre a mesma: corrigir a visão e, ao mesmo tempo, impedir que a doença avance. No início, quando a irregularidade é pequena, óculos ou lentes de contato gelatinosas podem dar conta da visão. Conforme a córnea vai ficando mais irregular, os óculos deixam de funcionar e entram as lentes de contato rígidas, as gás permeáveis, e em alguns casos mais avançados, as lentes esclerais, que apoiam na parte branca do olho e criam uma superfície óptica nova e regular por cima da córnea em cone. Muita gente com ceratocone enxerga muito bem com a lente escleral. Para corrigir a forma, existe o anel intraestromal, pequenos segmentos implantados dentro da córnea que ajudam a regularizar sua curvatura. E no estágio mais avançado, pessoal, quando a córnea está muito fina, cicatrizada ou já até opaca, existe o transplante de córnea. É importante dizer, tá? O transplante resolve, mas é a última linha. E é justamente o que a gente quer evitar, descobrindo a doença cada vez mais cedo. Mas o tratamento que mudou a história do ceratocone não corrige a visão. Ele trava a progressão. Chama-se crosslink ou crosslink corneano. A ideia é engenhosa, tá? O que falta numa córnea com ceratocone é firmeza. São ligações entre as fibras de colágeno. O crosslink cria essas ligações. Na prática, aplica-se na córnea uma vitamina, que é a riboflavina, a vitamina B12, sabe? E em seguida, uma luz ultravioleta controlada. Essa combinação provoca uma reação que, entre aspas, costura as fibras de colágeno umas às outras, deixando a córnea muito mais rígida e resistente. O objetivo não é melhorar o grau, é estacionar a doença onde ela está, agora, hoje. E por isso, a palavra-chave aqui é qual? Tempo. O crosslink tem o maior benefício quando é feito cedo. Um ceratocone que está progredindo, mas ainda não destruiu a visão, sabe? Travar a doença numa fase inicial significa muitas vezes uma vida inteira enxergando bem com óculos ou lente, em vez de caminhar para o transplante.
É a diferença entre congelar o problema pequeno e tratar o problema grande. Então, se ao longo desse episódio você pensou, isso parece comigo, ou parece com meu filho, ou parece com um amigo, aqui está o caminho. Primeiro, se o grau muda rápido, principalmente o astigmatismo, no adolescente ou no adulto jovem, peça sim uma avaliação com topografia de córnea para o seu oftalmologista. Não vamos esperar o próximo óculos falhar de novo. Segundo, se você ou seu filho, sobrinho, uma criança tem alergia ocular e vive coçando os olhos, trate a alergia de verdade, com um médico, e trabalhe para tirar a mão do seu olho. Compressa fria, colírio adequado e controle ambiental ajudam sim a aliviar a coceira sem esfregar. E terceiro e último, se tem ceratocone na família, examine os parentes próximos, mesmo sem sintoma, tá? Gente, para finalizar, se você pensa em cirurgia laser para tirar o grau, que é a cirurgia refrativa, não tem como você fazer sem antes realizar uma topografia. É o exame que te protege durante a cirurgia, principalmente se você tiver uma córnea predisposta ao ceratocone. Volto para aquele adolescente da abertura, lembra? O do óculos que nunca acertava o grau. A diferença entre a história dele terminar bem ou mal raramente está no tratamento heróico. Está numa boa topografia pedida a tempo. Está em alguém que reparou que o astigmatismo subindo rápido não era frescura. O ceratocone é o exemplo perfeito de uma doença em que o vilão é silencioso e o herói é o diagnóstico precoce. E tem um detalhe de prevenção que está na mão de todos nós, literalmente, tá? A mão que coça o olho. Aliviar a coceira sem esfregar é um dos cuidados mais simples, gente, e mais subestimado da saúde dos olhos. Coçar os olhos, ele alivia por segundos. A sua córnea vai cobrar conta por ano. Eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. No mês de junho violeta, compartilhe esse episódio com aquele amigo que vive trocando de óculos, porque pode ser um empurrão para que ele faça um exame que venha a mudar tudo na vida dele. Até a próxima semana. Muito obrigado. Curta, compartilha, deixa um comentário sobre o que você achou do episódio e a gente vai continuar aqui na próxima semana, criando conteúdos super relevantes para todos vocês e fazendo com que a saúde visual seja cada vez menos complicada, mais acessível. Até lá! E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele, você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações. E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no Oculy. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oculy na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.